paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vou cumprimentar os irmãos de uma forma diferente hoje. 1 Tessalonicenses 5, 26 fala assim: cumprimentai uns aos outros com o ósculo santo. Alguém sabe o que significa o ósculo santo? Um beijo no rosto. Como eu não posso estar perto de todo mundo agora, ó, um beijão para todo mundo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu peço aos irmãos para abrir em Lucas 15. Amém? Esse irmão que está sem Bíblia, pode levantar a mão para mim, fazer um favor? Tem uma Bíblia aqui sobre aqui. Pode levantar a mão quem tiver sem. Irmãos, nós vamos ler nós vamos ler o da dracma, o da ovelha, mas depois eu vou resumir o filho pródigo. O filho pródigo ele é muito grande e o tempo já está meio escasso, amém? Podemos ler? Todos acharam? Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, Atos, João, depois atrás Lucas. Viu? Reverso também tem. Pode ir? Vamos ler então. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticaram. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo uma ovelha e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontrá-la, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, irmãos? E aí depois fala do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na casa, né, com o pai, mas ele perde a herança dele, vai, gasta tudo, né? Passa a comer até das bolotas dos porcos, depois que perde tudo. E isso, detalhe, ele aproveita da herança dele com os amigos, perde tudo e volta depois. Irmão, se a gente olhar aí, primeiro é uma ovelha. A ovelha, ela é algo que representa um valor para um pastor de amor. É algo que o pastor tem amor por ela. E se você notar, a correção do Senhor parece complicado, parece difícil, parece ruim, mas é o que coloca aquela ovelha nos eixos, né? Pronto para poder andar certo. E a diferença é que essa ovelha é que quando o Senhor encontra ela, ela está
está ferida, ela está suja, está machucada e com frio. Já a dracma é algo que representa valor, é uma moeda, mas esse valor é perdido. Esse valor que define a dracma é perdido. Mas logo quando a mulher varre, ele é achado. Mas aquela mulher, ela não achou só a dracma, também veio a sujeira junto com a dracma. Quando você varre, né? Então veio sujeira junto com a dracma. O filho pródigo, ele já é diferente. Ele pega a sua herança e gasta a sua herança com amigos, está vendo? Até agora, a dracma ela se perde sozinha, porque é uma dracma que se perdeu. A ovelha ela se perde sozinha, porque é uma das 100 que vai embora, né? Que deixa o seu pastor e vai pelos campos. E o filho pródigo agora ele reúne, ele parte sozinho, mas logo chega amigos para poder comer da fortuna dele. Amigos, sabe, a ovelha ela se perde, mas ela não sabe o caminho de volta. Essa ovelha o Senhor tem que ir atrás dela. Essa ovelha o Senhor tem que colocar ela nos ombros. Essa ovelha, de cada um, de um por um, há diferenças, mas há uma única diferença, que o arrependimento de todos eles gera uma festa no céu. O arrependimento de todos esses pecadores podem ser aquele que foi representado por ovelha, ele vai gerar uma festa no céu quando arrepende. Mas o interessante é que Deus, pela sua infinita misericórdia, ele deixa as 99 no campo, mas se você notar, no texto não fala que ele deixa descuidado. Mas as ovelhas já estavam todas cuidadas, todas prontas, todas no controle, sabiam onde deveriam ficar. Sabe? E a ovelha perdida ela é tão interessante, trazendo para o nosso contexto de vida. Sabe, irmãos, há vezes nas nossas vidas que nós perdemos o sentido, nós perdemos aonde nós devemos nos guiar, nós perdemos muitas das vezes a fé, você entende? Nós perdemos tantas coisas que nós perdemos como essa ovelha, porque nós escolhemos sair de casa, sair da presença do Senhor e ir para o campo de sofrimento, obter feridas, nós sabemos. Mas como toda ovelha tem essa natureza de fugir, de correr, é a mesma natureza que nós temos, de fugir, de correr muitas das vezes da presença do Senhor. É a última das coisas que nós devemos fazer. Mas o interessante é que quando nós corremos, quando nós vamos e pecamos e saímos da presença do Senhor, Ele no seu infinito amor, Ele vai atrás de nós, nos coloca nos ombros dEle, entende? Sara as nossas feridas, nos alimenta daquilo que nós temos fome, sacia a nossa sede, porque Ele é a água viva que desceu do céu, e tira o nosso frio, porque Ele é a brasa viva, como diz em 2 Samuel, no 22, versículo 3. Ele é a brasa viva, Ele nos esquenta cada dia. E agora a dracma, algo que representa tanto valor, ainda mais naquela época, né? Algo que representa tanto valor. Pode ser que seja um sonho que para nós representa um valor alto, grande, um plano, uma pessoa, uma área da nossa vida. São coisas que nos representam valores. Mas o interessante é que o Senhor não pensa de nós dessa forma. O Senhor não quer a nossa riqueza, porque nós não temos riqueza para oferecer. Se nós não poderíamos oferecer nada para Ele, como Ele pode nos amar tanto assim? Como naquela dracma, a gente se perde e se envolve em sujeiras, mas o Senhor ainda nos ama. E Ele nos ama incondicionalmente.
E é tão interessante que essa dracma, mesmo depois de tudo que ela fez, mesmo depois de ter se perdido, mesmo depois de ter se envolvido em sujeiras, talvez até estava enferrujado, cansado, mas essa dracma ela não perdeu uma coisa chamada valor. Sabe, você pode pecar, você pode errar, mas quando você se arrepende, você tem valor. Você pode cair, você pode deixar de ter fé, mas quando você se arrepende, você ainda tem valor na presença do Senhor, porque é Ele quem corre atrás de você. E o valor, um dia Ele pagou lá na cruz por você, então o valor que você tem é preço de sangue na presença dEle. Sabe, irmãos, outro valor que essa dracma não deixou de representar é o valor da salvação. Quando aquela mulher se inclina novamente para pegar aquela dracma. Sabe, muitas das vezes a nossa vida já está caída, os nossos planos já estão caídos, a nossa área financeira já está caída, a nossa alegria está caída, mas o Senhor ainda nos inclina, Ele ainda inclina para ter novamente valor sobre a nossa vida financeira, Ele se inclina ao nosso favor, para que venha ter valor sobre a nossa vida familiar, Ele se inclina novamente, para que venha ter valor sobre os nossos planos e os nossos sonhos, Ele inclina ao nosso favor. Isso é tão bonito, porque é uma coisa representando outra. Isaías 59:1: Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não vos possa salvar, e nem os meus ouvidos surdos para que não vos possa ouvir. Aquela ovelha, o quanto ela deve ter berrado, sabe? O quanto ela deve ter clamado, imagina. O quanto aquela ovelha deve ter se humilhado, o quanto aquela ovelha deve ter gritado. O clamor do aflito o Senhor não despreza. O clamor daquele que está machucado o Senhor não despreza. O clamor daquele que é pecador, mas que está querendo voltar ao primeiro amor, o Senhor não despreza, porque haverá festa no céu. E o mais interessante, que dessa festa nós somos aniversariantes. Porque nós somos o que arrependemos e voltamos ao princípio de tudo. Esse é o interessante, é que nós fazemos aniversário. Olha a misericórdia de Deus, ainda fazendo uma festa por nós, quando nós voltamos ao primeiro amor. E é tão interessante, irmãos, que você vê, olha, o filho pródigo, quando voltou para sua casa, o que o pai fez? Prepara um novilho, o melhor, porque o meu filho voltou para casa. E o filho, ele pede assim: ó pai, me faça como servo teu. Mas o pai diz: você não será meu servo, você será meu filho. Olha que interessante, irmãos. Sabe a conexão de servo com amigo e de filho na presença do Senhor? O servo, como diz lá em João 15:15, não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo, esse sim. Então é tão misterioso, é tão complexo, é tão grande. Olha a grandeza desse Deus. Além de nós sermos servos, pastor Guinaldo, nós somos amigos porque nós conhecemos Ele. Mas nós somos servos porque nós servimos a Ele. E somos filhos porque somos herdeiros da promessa dele. Olha o quanto profundo é isso. A ovelha não deixou de ser herdeira da promessa. A dracma não deixou o seu valor. E o filho pródigo não deixou de ser filho. Sabe, independente das nossas falhas, independente do quando nós erramos, mas quando nós voltamos à prática do primeiro amor e lembramos de onde nós caímos para não cairmos mais, nós não deixamos de ser filhos, nós não deixamos de ser herdeiros da promessa dele, nós não deixamos como aquela uma que é curada a todo instante, todo momento. Sabe,
e o Senhor. São tantas feridas, é tanta pedra no caminho, é tanta seta que o inimigo manda contra nós, porque como diz a palavra do Senhor, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. É tanta seta, sabe? É tanta coisa que o inimigo tenta enviar contra nós, é tantas vezes que ele nos tenta. E é tão interessante que o Senhor nos manda ser forte, sendo que nós somos fracos. É tão interessante que o Senhor nos manda continuar na mesma direção, sendo que nós somos como ovelha que desvia em certos momentos. É tão interessante que o Senhor manda que nós não venhamos perder o nosso valor e nos perder assim como aquela dracma, mas ainda nós nos perdemos. É tão interessante que o Senhor fala para nós não sairmos da casa dele, não sairmos da presença dele, e nós ainda somos como o filho pródigo, que junta as suas coisas e vai embora. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus em 1 João 3,18 fala assim: não ameis por língua ou por palavras, e nem por boca, mas sim obras de coração. Olha que lindo. Nós não devemos amar de boca. Você simplesmente falar que ama, sem em suas atitudes o amar, você está errado. Mas quando você ama Ele verdadeiramente, não precisa de você falar, porque Ele conhece o seu coração, e as suas atitudes Ele sonda, Ele esquadrinha, e mesmo que você esteja cansado do caminho, perdido, o Senhor vai atrás de você, cura suas feridas, coloca nos ombros e traz de volta. Ele é tão magnífico que nós somos falhos, nós erramos, mas Ele ainda insiste em nos ensinar, que conhece. Simplesmente você está aqui dentro, você não conhece de verdade, porque aquele que conhece pratica tudo o que Ele fez, e tudo o que Ele fez foi nos amar, sem nós merecermos. Sabe, antes, eu ainda sou um pouco grosso, vou mentir para os irmãos, sou bem grosso ainda. Mas sabe, irmãos, eu antes era tão grosso, que eu via o pecado de certas pessoas. Isso é normal, tá? Eu me indignava, mas a minha indignação não é o errado. O errado é o que eu fiz durante um tempo, e quando eu dobrei os meus pés, dobrei os meus joelhos perante o Senhor, Ele olhou para mim, me mostrou onde eu estava errando, e eu, com a minha simplicidade, não estou me vangloriando, mas se eu precisar me humilhar perante o Senhor, eu me humilho, eu me amasso o quanto for preciso para Ele me ver, sabe? Porque simplesmente Ele te olhar já basta, sabe? Não precisa de dinheiro nem fortuna, porque a graça basta. E aí de que abunde o pecado, a graça dele superabunda. E aí, irmãos, eu era grosso, eu alertava, nunca deixei de fazer isso, eu alertava. Mas depois disso, depois de alertar, eu ficava martelando, continuando, sabe? Eu era grosso dessa forma, sabendo que eu também pecava, e eu olhava para mim da mesma forma, me condenando também, sabe?
Mas é igual fala em Romanos 11:1, nenhuma para aqueles que estão no Senhor. E eu me condenava, eu mesmo me fazia réu, sendo que Ele queria me libertar, me fazer livre. Até que eu entendi, irmãos, depois disso, eu falava, e ainda falo da mesma forma, mas falo sem apontar, porque primeiro sou eu quem é. E o argueiro, ele sempre teve, ele sempre está em nossos olhos, até que o Senhor nos alerta e nós tiramos. Aí que nós tiramos, que Ele nos dá o poder de poder advertir alguém. Sabe, irmãos, vocês veem pastores aqui, diáconos, presbíteros. Não vou falar deles, mas eu vou falar da minha, porque da minha eu sei. Eu sou um pecador, mas também sou um santo na presença do Senhor, porque Ele me santifica. Porque Ele me santifica. E não é só eu, não. É tantos outros. Sabe? É tantas feridas e aflições que vêm para tentar nos derrubar todos os dias. Mas Ele ainda continua ao nosso lado. As feridas vêm, as aflições vêm, o mar da vida fica inquieto, ele se levanta. Mas sabe qual é o mais interessante? Mesmo as feridas vindo, Ele ainda vira para você. Mesmo na sua imundícia, Ele te santifica você e fala com você. As aflições desse exato momento não podem se comparar com a glória que será revelada em você. Entende? Os seus erros de agora não podem comparar com a glória que Ele tem para fazer sobre a sua vida. Se você se perdeu da caminhada agora, entenda bem que o Senhor tem muito mais para fazer sobre a sua vida. E o que era um obstáculo agora não é mais. Não é mais. O maior obstáculo que nós temos, e eu digo que é uma maldição que nós herdamos desde o princípio, desde Adão e Eva. Nós temos essa maldição. Essa maldição é chamada pecado, mas essa maldição é lavada pelo sangue do... As culpas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos, e aí vem o filho pródigo. Amigos, irmãos, não vai pelo conselho do ímpio, porque o conselho do ímpio, ele é morte, mas o conselho de Deus, ele é vida e vida em abundância. Porque o conselho que Deus tem para nós é espírito, mas o conselho dos homens é carne. Mas olha o quão interessante. O conselho de Deus, ele é espírito. O espírito é o que vivifica, mas a carne de nada aproveita. E as palavras dele são espírito e vida para nós. E se faltar o mundo, para onde iremos nós sem as palavras dele? Esteja com a palavra dele em seu coração, porque quando você se perder, é aí que você vai clamar e ele vai ouvir. Quando você se perder, é aí que você vai estar lá, mas Ele vai atrás de você e você não vai perder o seu valor diante dEle. Ou quando você pegar a sua herança que Ele te deu. Quantos que nós vemos aqui, vem aqui, recebe a bênção e vai embora, é como o filho pródigo. Ele recebe, a pessoa recebe e logo vai. Mas sabe, há uma chama que queima dentro do meu peito de qualquer um outro aqui, que tem certeza que um dia estes vão voltar para a casa do Pai com o coração arrependido e posto diante da presença dEle, pronto para pedir: faz-me um servo teu. E Ele vai dizer: não, você não é servo, você é filho
gastou a fortuna dele. Ele pegou, sofreu humilhação por comer com os porcos. Não tinha nem o que comer. Ali ele tinha perdido o valor dele. Mas isso na concepção dele, porque para o pai ele tinha o mesmo valor. O valor de filho. O valor de filho e não o valor de exilado. Ele tinha o mesmo valor. Ele gastou tudo. Mas quando ele voltou, ele passou a ter tudo novamente. Sabe, irmãos, você pode gastar tudo que você tem, mas entenda bem que quando você voltar, sabe o tudo que você tem que obter? Não é o dinheiro, não é a fama, nem reconhecimento, é a presença dele. É a presença dele. Porque a presença dele é aquela que conforta em meio às aflições. A presença dele é aquela que nos dá forças para lutar todos os dias contra o maligno e vencer. Porque como diz lá em Romanos 8,36, melhor, no 31 fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? E no 36 fala assim, para ti nós enfrentamos a morte todos os dias. E aí, no 37 diz assim, mas dessas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E aí no 38 e 39 fala assim, quem poderá nos separar do amor de Deus? Idade ou altura poderá nos separar de Deus? Poderá nos separar do amor de Deus? Nada, irmãos. Pecaram. Eles pecaram, a ovelha pecou. A moeda pecou por cair e ser encontrado em sujeira. O filho pecou por gastar tudo que o pai tinha e não confiar mais na presença. Todos pecaram, mas todos quando voltaram tinham o mesmo valor. O valor de amor de filho na presença dele. O valor de herdeiro. Eles tinham a mesma coisa. Sabe por quê? Mesmo longe, mesmo estando longe do Senhor, o Senhor não estava longe deles. Mesmo eles com o coração longe, o Senhor não estava longe deles. Porque não há quem possa nos separar do amor dele. Sabe, o nosso destino não é a terra, irmãos. Se você pecou, ou se você está em pecado, entenda bem que o seu destino não pode ser a terra, o seu destino não pode ser o inferno, o seu destino é o céu, o seu destino é estar com Ele, o seu destino é voltar para os braços dEle. Esse é o destino de quem pecou ou quem está em pecado. Porque como diz em 2 Coríntios 5,7, nós não vivemos por vista, mas sim por fé. O justo ele vive da fé e não por vista. Creia que o Senhor vai resgatar você e que já resgatou. Porque não sou eu quem falo. Sabe, a fé, ela é o que nos impulsiona. E Hebreus 11, no 11,6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora note bem o resto da mensagem, que está em Hebreus 6, que ninguém fala. 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que receberá o que busca das mãos dele. Glória a Deus. O que você busca na presença do Senhor, porque se você busca a presença é o que você vai ter. E tenha fé que você vai receber. Se a redenção você já teve na cruz, se você busca agora o renovo, a mudança, a transformação, se você busca a pureza, a santificação dele, creia que você vai receber nessa noite, porque você vive por fé e não por vista. Creia que você vai receber. Amém, irmãos? Eu tenho oportunidade em nome de Jesus. E mais uma vez,